Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte rapaziada, esse vídeo aqui, esse é um vídeo mais simples, falando umas coisas aqui pra vocês. Pra quem me acompanha lá nas redes sociais, Instagram, né, principalmente, sabe que recentemente, hoje é quinta-feira, né? Tô gravando esse vídeo na quinta-feira. Vou postar hoje pra vocês ainda esse vídeo. E infelizmente do sábado pro domingo acabei perdendo meu irmão. Meu irmão por parte de mãe, né? Só por parte de mãe, né? O pai é diferente. Meu pai não é o pai dele, mas era considerado filho, tá ligado? E eu quero trazer isso pra vocês, rapaziada, porque aqui no meu canal aqui é mais ou menos que eu meio que gravo de tudo um pouco, sabe? Minhas loucuras, meus vídeos, minhas ideias, tá ligado? E infelizmente meu irmão ele se foi. Ele se foi, rapaziada. Felizmente ele sofreu um homicídio, né? Mas eu não quero entrar muito em detalhe aqui pela causa da morte dele, mas foi homicídio, né? Então você já pensar aí no nome, já homicídio, você já sabe, né? É uma dor diferente, né? Não é fácil, é complicado, mas meu irmão, mano, era mais velho que eu, mano, só lembro de coisa boa dele, tá ligado? Não tem como não lembrar das coisas boas, né? Eu lembro quando ele me deu a oportunidade de ir morar em Jaruna com ele. Pra quem é dessa época sabe, ele me deu a oportunidade de ir lá, morei junto com ele. E tivemos alto e baixo, tá ligado? Morando junto, mas era meu irmão, mano. Meu irmão, e ele queria sempre me ver bem. Lembro também de uma vez, se eu não me engano, isso foi em 2020, negócio, eu lembro, se eu não me engano, tinha acabado de passar a pandemia. Eu fui lá em Jaru, fiquei lá, ele me levou a vários lugares, nós conhecemos vários lugares. Inclusive ele me levou no shopping pela primeira vez. E mano, foi algo surreal, foi algo único, tá ligado? E se divertimos bastante. Ele me apresentou umas motos que eu nunca tinha visto na minha vida pessoalmente, só por vídeo, só por foto, só pelo celular. A Hornet, se não me engano, cheguei a ver o Camaro também. O Camaro é meu sonho, carro de sonho meu, amarelão, tá ligado? Pra quem me conhece sabe que o Camaro, se um dia eu tiver a oportunidade, tiver condições, o primeiro carro que eu quero ter é um Camaro. E eu acho que eu acho que eu consigo realizar esse sonho, tá ligado? Mas meu irmão, velho, ele sempre queria ver a gente bem, tá ligado? Ele fazia de tudo pra gente tá bem e dar risada. Ele era um cara muito brincalhão, toda hora feliz, toda hora fazendo a gente rir. E as brincadeiras dele, mano, tá ligado? Ele era muito brincalhão nessa parte, tá ligado? Mano, você tá ligado? Você que é irmão mais novo e teu irmão mais velho, você tá ligado mais ou menos como que é isso. Às vezes seu irmão é um pouco meio chato contigo, mas é pelo bem, tá ligado? E ele falava isso pra mim, ele demonstrava isso pra mim, tá ligado? E infelizmente não tá aqui mais. E eu quero, como se diz, mano, eu não consigo chorar assim gravando vídeo, não consigo. Eu acho que eu tenho tipo um certo bloqueio emocional, tá ligado? Eu vou contar mais ou menos a história de como foi receber a notícia, e no final vocês vão entender meio que como foi nós receber a notícia. Era um domingo de 10, 11 horas. Meus amigos daqui de onde eu moro chamou pra nós ir na Lagoa Azul. E nisso eu falei, eu vou, mas eu vou só se vocês conseguirem vir me buscar aqui.
Aquele dia eu não tava querendo sair. Nesse domingo eu não tava querendo sair. Eu queria ficar em casa de boa, sossegado, descansar, tá ligado? Num domingo. E meu pai não tava aqui em casa também. Meu pai não tava aqui. Ele tava com a Bolívia, construindo um negócio da igreja lá da Cristana. E ele tava na Bolívia, fazia uma semana mais ou menos. E tá, meus amigos falaram que vinham buscar a gente, eu, né? Pra gente ir, e a gente ia passar por aqui por dentro, pela linha de cá, que fica mais perto pra nós, essa Lagoa Azul. Fica melhor que dar a volta lá pela cidade e pegar a linha e ir pra Lagoa Azul, tá ligado? Fica mais longe. Aí no meio do caminho, a moto do Dudu, do Carlos Eduardo, né? Dudu, fura o pneu também no meio da estrada. E ele pega e volta pra cidade, ele volta pra casa dele. Pneu furado, né? Tava em dois na moto. Pega e volta embora. E nisso, o Jeremias já tinha vindo pra me buscar. Pra nós esperar aqui e ir por dentro aqui. Aí tá. Chega a notícia que o pneu da moto do Dudu tinha furado e tal. E eu já não tava querendo ir. Então eu falei, bora tentar não ir. Aí ficou naquele clima assim, tipo, bora ou não vamos, bora ou não vamos. Aí até que o Jeremias chegou e falei, bora, eu vou pegar a moto da mãe. Só que eu não vou pilotar, não quero pilotar. Porque geralmente, mano, eu tenho um azar pro pneu da moto furar. Então eu ia levar ela até na cidade. E da cidade o Dudu ia levar essa moto lá pra Lagoa Azul, né? Ele ia com ela, com a moto da minha mãe. E nesse meio tudo, nós pegou e saiu. E antes de sair, antes do Jeremias chegar aqui pra me buscar, né? Que o plano era passar aqui por dentro e nem ir na cidade. Aí infelizmente nós temos que ir pela cidade pra pegar o Dudu. Minha mãe tinha falado que não era pra mim ir. Que eu tinha falado com ela que eu não tava afim de sair nem nada. E ela falou, então é um sinal pra não ir. Aí o pneu da moto fura também, né? É um sinal pra não ir. Eu lembro que a mãe falou assim pra mim. E eu fui, mano, fui pra cidade, chegamos lá, passamos na casa lá, pegamos gasolina e tal, põe na moto. E mano, eu tô até meio perdido nisso, porque a gente começa a imaginar, pensar na hora, tá ligado? Aí eu acabo me perdendo. Mas enfim, põe a gasolina na moto, né? Na casa do Dudu, nós tirou a gasolina da moto do Dudu e põe na moto que é da minha mãe, uma preta. E vai o Dudu e o Gustavo nessa moto, na moto da minha mãe. E vai eu e o Gerê pilotando a moto, né? O Jeremias pilotando a moto dele. E eu na garupa, porque eu não tava afim de pilotar a moto, mano. Eu tava meio cansado, meio baqueado, sabe? E tá, falamos, bora passar no posto pra não encher os pneus, calibrar os pneus, né? Estrada de chão, pedra, então bora calibrar os pneus. Aí passamos no posto, calibrando o pneu, pego meu celular. Nisso eu ia começar um vídeo, eu ia gravar um vídeo. Eu fiz até uma take, nós saindo aqui do sítio aqui, eu e o Jeremias saindo e indo pra cidade. E eu peguei o celular, tinha mensagem do ex-patrão meu lá de Jaru. Que meu irmão morava lá em Jaru, né? Lá onde eu morei também. E tinha mensagem do meu ex-patrão, falando, opa, fala comigo, de jeito, no meu Instagram. Aí eu estranhei, falei, ué, não é normal o Douglas, né, que é meu ex-patrão, mandar mensagem pra mim, ainda mais num domingo. E, tipo, do nada assim, opa, fala comigo. Aí eu já meio que respondi ele meio rápido. Aí ele perguntou, tá sabendo do seu irmão, do Raul? Eu falei, não, por quê? Eu achei que ele ia perguntar onde ele tava, né? Eu falei, não, por quê? Aí ele pegou e mandou uma matéria. Essa matéria é a matéria lá do homicídio e tal. Aí eu cliquei, vi a foto do meu irmão, vi o nome. Aí já comecei a tremedeira e nisso o Dudu e o Gustavo tinham saído na nossa frente já. Aí ficou só eu e o Jeremias, porque eu ia responder essa mensagem do Douglas, né, pra ver o que era. Aí eu já recebi a mensagem, já comecei a ficar nervoso na hora. Aí o Jeremias já perguntou o que era, eu falei meio por cima. Aí eu falei, vai atrás dos moleques, chama eles pra nós voltar embora, que eu tinha que vir pro sítio de novo.
que a minha mãe tava sozinha aqui, minha mãe e minha irmã. Tava sozinha. Nesse domingo, né? Aí eu já fiquei meio nervoso, já comecei meio que dar umas tremedeiras. E os meninos, o Jeremias foi atrás, demorou um pouquinho e eu meio com pressa, sabe? Aí nisso que o Jeremias saiu, eu liguei pra mãe ver se ela já tava ciente disso e tal. E quando eu ligo, quando ela atende, demora um pouco pra atender, a mãe já tava chorando, já tava naquele, no modo desespero, né? Chorando pra caramba, velho. E ela falou, eu lembro, ela falou, volta embora. Tipo, falando meio tremendo, sabe? Aí eu falei, não, tô indo. Já desliguei e esperei os meninos chegar. Aí chegamos aqui, já tinha meu tio, minha tia tava aqui já. Como minha mãe tava sozinha, meu tio e minha tia tava aqui, né? Bem provável que mandaram pra eles a notícia também e eles vieram pra cá, né? E cheguei aqui, deparei com a cena toda, né? Com minha mãe chorando e tal. E tipo, no meio do caminho eu já comecei a imaginar. Eu tenho que arrumar um jeito para nós ir para Jaru hoje ainda. Arrumar um carro, alguém para levar nós e tal. No meio do caminho eu já comecei a pensar tudo nisso, já comecei a raciocinar tudo isso, tá ligado? E foi mais ou menos isso. Cheguei aqui, a mãe chorando pra caramba, né? Desespero. Ela não conseguia falar direito. Aí já liguei pra um ex-cunhado do meu pai, né? Era casado com a irmã do meu pai. Ele tem carro, nós não tem carro, né? Só tem moto. E eu perguntei dele se ele conseguia levar. E demorou um pouco pra responder. E até que foi. E arrumamos dinheiro pra abastecer o carro dele, que tava sem combustível, né? E, mano, arrumamos aqui meio que rápido, mas não tinha mais o que fazer, né? A notícia de óbito dele era confirmada, então não adiantava a gente desesperado, sabe? Mesmo que seja uma situação delicada, complicada. Então arrumamos as coisas, arrumamos as roupas. Aí já liguei pra minha tia vizinha nossa aqui também. Falei, cuida da casa, tá? Deu os comandos, sabe? E chegou o carro, nós pegou e foi. Nós saiu daqui, mano, acho que umas 3. Nós saiu da cidade umas 3 horas, que nós foi na cidade ainda, abasteceu o carro, né? Nós saiu 3 horas, que eu lembro, eu vi o horário ainda. E tal, nós foi, pegou e aquele clima todo e esse trem na cabeça, se perguntando, né? E fomos. Acabamos, chegamos lá. Eram umas... Eu não sei se era 8 horas ou 9 horas que nós chegamos, não lembro, da noite. E chegamos e minha mãe já viu as irmãs dela também e tal. E nisso o corpo do meu irmão já tinha chegado, né? Na capela lá é capela que fala mesmo. Capela lá lá de Jaru, do cemitério, né? Aí chegamos lá, aquela situação toda, né? Minha avó que praticamente criou meu irmão a vida toda, praticamente morou junto com ela, né? E todo mundo ali chorando, a filha dele também, ele tem um casal de filhos, né? Aí a filha dele já tava junto ali também, todo mundo vendo aquela situação dele no caixão. E minha mãe já chegou, já entrou em desespero de novo, aquela coisa toda, né, mano? Eu tô falando meio por cima assim, mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui, tá? Então, mas meio que mostrando pra vocês o que aconteceu nesse dia, meio que mostrando, falando pra vocês o que aconteceu nesse dia. E nisso, velho, nós chegou, eu vi minha mãe já, no lógico, né, chorando pra caramba. E cheguei assim perto do caixão, vi ele. Na hora eu não chorei, mano, não consegui chorar. Chorei na hora que nós recebemos a notícia aqui em casa, aqui no sítio aqui, ó. Aqui no sítio aqui,
E eu chorei. E, e veio até o Jeremias e o Dudu aqui em casa também. Eles deixaram a moto e eu falei pra eles o que tava acontecendo. E no que eu falei pra eles, eu chorei também. Começou a sair lágrimas no meu olho. Então, o que eu chorei foi aqui. E na hora que eu cheguei lá, vi o corpo dele, vi aquela situação toda, eu não conseguia chorar. Não chorava, velho. E foi chegando amigo dele, amigo meu também. Quando eu morei lá, fiz amizades, umas amizades boas. Vi, né, conversamos, sabe? E passamos a noite lá na capela. Aquela situação toda, o clima pesado, né? Que não é fácil, mas. E eu não conseguia dormir. Eu ficava inquieto, não conseguia dormir. Até hora que eu sentava perto do caixão, ficava mexendo no celular, saía pra fora e tal, não conseguia dormir. Até que quando eu comecei a querer dar um cochilo, isso eram umas 4 às 5 horas da manhã mais ou menos. Eu deitei no colchãozinho lá e tal, dei uma apagadinha e voltava. Não conseguia dormir. Não conseguia dormir. E no outro dia, na segunda-feira, no outro dia, minha tia saiu para resolver a papelada de funerário, um monte de trem, eu não entendo nada disso. Saiu para resolver e quando falaram que o corpo ia sair 11 horas, 11h30, aí foi chegando bastante gente, o cara da funerária já chegou também para levar até no cemitério, né, o corpo. E foi na onde que eu cheguei perto do corpo, assim, do caixão, e peguei na mão dele, assim. Aí, velho, no que eu peguei na mão dele, assim, nada me segurou, velho. Aquele bloqueio emocional, aquele bloqueio de chorar na frente dos outros, não consegui segurar. Já desabei, já chorei todinho ali. E minha mãe veio, me abraçou do lado. Não gosto nem de tá tocando muito assim a fundo no assunto, sabe? Mas. E foi, mano, fechamos o caixão. Eu no carro da funerária, partimos pro cemitério. E nisso meu bloqueio emocional já não existia mais, sabe? Já não existia mais, já. Parece que é ali que caiu a ficha pra mim, sabe? Que era os últimos momentos que eu ia ver ele assim em pele e osso, sabe? Então ali desabou tudo pra mim, desabou tudo. Chegamos no cemitério, aí o porta-malas do cara funerário não queria abrir, não sei porquê, não queria abrir, foi, quebrou a maçaneta do porta-mala e abriu de novo o caixão. Os caras abriu de novo o caixão e fizemos uma oração, tinha pastor, leu a palavra lá do Senhor e foi a última vez que, né, nós pôde tocar nele assim, no corpo dele ali naquele momento. E novamente eu pego na mão dele e ali já desabo todo no choro, mano. Não preciso falar esse lado emocional, né? Mas chorei todinho e tal. E fechou o caixão, fizemos oração. E fomos levando ele pra turma, né? A turma e fechou e tudo. Então ali foi os últimos momentos que eu tive a oportunidade de tocar nele, né? Em abril desse ano, ele ainda veio aqui em casa. Cara, eu tava trabalhando e ele ficou aqui em casa, não tinha muito o que fazer, ele, tipo, ficava meio parado e dormia quase a tarde toda, né? Assim,
do lado bom, né? Que não tinha coisa pra fazer, né? Eu tava trabalhando e a mãe mexe com os treinos de costura, então ele meio que ficava sozinho. E o pai às vezes saía pra trabalhar também. E eu trabalhava e chegava de noite, nós muitas vezes fazia uma caipirinha, tomava uma caipirinha, jantava. E no final de semana nós pegamos e fomos pra cidade. Era na 28, e nisso nós tomamos uma cerveja lá, nós começamos a beber, bebemos junto, nós pegou e saiu de um lugar e fomos no outro, bebemos mais. E nisso voltamos embora e tal. Então pescamos junto aqui também, sabe? Deu bastante risada, tá ligado? Uma coisa boa que eu vou lembrar dele é dos momentos felizes. Então não tenho porquê lembrar dos momentos tristes, de nada, lembrar dos momentos felizes. E, velho, mais ou menos foi isso que aconteceu, tá? Meu irmão, infelizmente, não tá entre nós mais, né? Vou levar ele pro resto da vida na minha memória, né? Comigo, vou lembrar dele, dos momentos, os melhores momentos, os conselhos que ele me dava. E o melhor de tudo, eu vou lembrar de que ele, como o irmão mais velho, ele fazia o papel dele de irmão mais velho certinho, sabe? De me proteger. Que até então, quando eu fui morar em Jaru com ele, e eu comecei a sair, né? Tipo, conheci uns amigos lá, eu comecei a sair, andar à toa, muitas vezes ir na igreja. E ele falava pros meninos que ia comigo, né? Se acontecesse alguma coisa comigo, era pra ele ligar pro Raul, que o Raul conseguia resolver. Então esse lado de irmão mais velho, de proteger o mais novo, ele, creio eu que ele fez certo, sabe? Ele cumpriu o papel dele como irmão mais velho. Mas é isso, mano, eu não tenho muito o que falar. Agradeço todo mundo que mandou mensagem lá no meu Instagram, que eu postei lá no dia, né? E é isso, mano, é isso. Nunca passei por isso, perder um irmão mais velho, né? Mas aconteceu. E eu acho que é isso, mano. Eu não tenho muito o que falar. Desculpa, eu não consigo chorar assim. Comigo não rola esse negócio de chorar assim. Que nem eu falei, eu tenho acho que um certo bloqueio emocional de chorar, então meio que isso. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem. E é isso, nós estamos vencendo. Eu peço oração para minha mãe e para minha família, né, que tá passando por isso. E Deus vai confortar nossos corações e vai dar tudo certo. E outro também, vai sair uns vídeos aí meu que eu já gravei muito tempo antes disso tudo acontecer. Então às vezes vocês vão ver esse vídeo e pensar, o John já tá melhor e tal. Não, rapaziada, eu gravei antes de tudo acontecer, tá? Então é isso. Espero de coração que vocês mandem forças aí pra nós, beleza? Então é isso, tamo junto. Valeu, falou e fui.